Todos, meu nome é Pedro Naves, eu sou entomólogo florestal no INIAV. INIAV é o mesmo que INIA em Espanha. Eu venho a falar do problema do nemátodo em Portugal. Queria agradecer o convite de Rosa, de São Pedro, dos colegas. Eu não falo castelhano, vou falar em portunhol, que se não compreendem me dizem, eu falo mais devagar, ou cambio também. E vou fazer um ponto de situação do nemátodo em Portugal. O nemátodo, como já sabe hoje, é o Burstaflencus xilófilos. Há muitas espécies de Burstaflencus. A identificação taxonómica é complicada, é dos problemas deste problema sanitário. E para ver a doença que em Portugal chamamos doença da murchidão dos pinheiros, a enfermidade do nemátodo, necessitas os três organismos. O nemátodo, o hospedeiro e o vetor. O vetor são os insetos monocamos. Na Europa há 5 ou 6 espécies de monocamos, em Espanha há 2, pero o monocamus chutor só se encontra na zona de los Pirineos, e por todo Portugal e por toda a Espanha temos monocamus provinciales, que é uma espécie muito comum, muito frequente. Os hospedeiros são basicamente pinhos, pero não todos os pinhos. Em Portugal, pinho bravo, pinho espinafre, na Galiza também. Já vemos encontrado em Nigra, em Espanha há-se encontrado em Radiata. Silvestres vai ser um hospedeiro, Silvestres é um hospedeiro, é uma casualidade que não se ha encontrado ainda, mas vai ser um hospedeiro muito suscetível. A boa notícia é que alepenses e o pinho pinhoneiro, pinho espineia, não são hospedeiros, não são. Podem ser inoculações com seedlings, e pode ter, e se inoculas ramitos se desenvolve, pero em lo terreno, zonas muito afetadas, muitos anos de nemátodo, não encontramos árvores adultas com este problema. Não vou falar muito disto, é uma interação complexa, penso que muitos de vocês conhecem. O inseto infectado com o nemátodo não está no interior do inseto, está nos piráculos, nos órgãos respiratórios. E, portanto, o inseto, quando emerge infectado, necessita de ser um pasto de maturação, necessita de se alimentar pelos tecidos frescos, ricos, de um pinheiro saudável, de uma árvore adulta. E ao fazer isso, o nemátodo provavelmente responde a estímulos da árvore e sai, e se és um hospedeiro suscetível, coloniza, se desenvolve, provoca embolias, as células se destroem e eventualmente morre. Ao morrer, fica adequado para a postura do inseto. O inseto só hace as posturas em árvores debilitadas ou mortas. Portanto, o inseto beneficia indiretamente de ter inoculado o nemátodo no hospedeiro. E se desenvolvem os dois separados todo o inverno, e na primavera seguinte, os nemátodos se acercam pela câmara pulpal, quando está lá as pupas, entram em contato com o inseto imaturo, o inseto emerge e o ciclo recomeça. Estão compreendendo o que eu digo? Os sintomas, não há sintomas específicos. O que se passa é que o primeiro sintoma, mesmo antes de haver qualquer sintoma visual, é que o fluxo da resina diminui ou se detiene, mas há uma grande variabilidade, há árvores saudáveis que têm um fluxo de resina muito pequenito. Portanto, isto pode dar uma pista, mas é para ir acompanhando, não é garantido. E, eventualmente, a copa de árvores infectadas vai passar a amarelenta, depois marrom, e a árvore morre. A única sintoma mais característico desta espécie é que a mortalidade é muito rápida. Na árvore adulta se pode morrer em 3, 4, 5 meses. Portanto, não é normal isto. E, de facto, esta é uma espécie muito agressiva. Eu considero a enfermidade mais grave de coníferas de todo o mundo, porque matam a árvore adulta de 50, de 60, de 80 anos em 4 meses. E lá temos aqui, temos em Portugal e lá temos vocês também. Infelizmente. Isto é uma árvore 3 meses depois. É uma espécie exótica, nativa da América do Norte. Lá os pinheiros coevoluíram com esta espécie, portanto são tolerantes, ou resistentes, tolerantes.
Foi introduzida no Sudeste Asiático, Japão, mais de 100 anos. Depois foi introduzida em outros países vizinhos e acabou introduzida em Europa, infelizmente, por Portugal. Tudo isto, como imaginam, com o comércio de madeira infectada com el nemátodo e provavelmente madeira infectada com el vector. Em Portugal, provavelmente, foi introduzido el nemátodo e um vector. El vector nunca se instalou, pero el nemátodo interage muito bem com vectores do género monocamus. Teníamos um monocamus nativo e interagiu com esse monocamus nativo. Depois também ha sido introduzida em Ilha de Madeira, também por la atividade humana. Isto é basicamente a distribuição atual por freguesias, paróquias. Neste momento, em termos de legislação de exportação de madeira, todo o país é afetado. Isto tem repercussões muito graves para o tratamento de madeira, necessário o tratamento de madeira. Há companhias, há empresas que han cerrado por la presença de nemátodo no nosso país. Há pessoas que han perdido os empregos pela presença do nemátodo, porque as cerrações agora têm que tratar a madeira, têm que fazer uma série de tratamentos. As muito pequenitas, com 4 ou 5 pessoas, não podem e não conseguem. Portanto, é um problema grave, muito grave. E ha sido introduzido aqui, se ha espalhado, e temos agora focos aqui, estas zonas lá piores, como Galiza aqui, montes, propriedades, fincas muito pequenitas, não se sabe quem são os proprietários. Aqui é uma zona muito complicada, como no norte. No norte não há muitos casos. A prioridade para Portugal e para a Espanha, obviamente, esta zona, a buffer zone, uma zona de transição, que é uma zona especialmente vigiada, especialmente gerida, para evitar a disseminação para a Espanha, obviamente, e para o resto da Europa. Basicamente, em Portugal não falamos mais de erradicação, não se vai erradicar o nemátodo, temos que viver, temos que gerir este problema sanitário e, basicamente, a gestão passa pela prevenção, porque o país, em termos legislativos, está todo afetado, pero há muitas zonas de pinar que não estão afetadas, há muitos povoamentos que estão sanos. Portanto, prevenir que se espalhe muito mais e, nas zonas afetadas, tentar gerir, suprimir, diminuir o impacto da doença. Eu vou falar basicamente destes dois tópicos. Para a prevenção, o primeiro de tudo é identificar as áreas afetadas. E aí é muito simples, é ir ao terreno, a época adequada, outono e inverno, princípio de primavera, procurar árvores sintomáticas. A sintomatologia per si não disse que é nemátoda, é necessário recolher madeira, enviar para o laboratório, processar, analisar, tudo isto demora tempo, é complicado, a madeira tem que ir em boas condições, a identificação é difícil, por vezes são estádios de resistência do nemátodo, é necessário identificação molecular, portanto isto não é fácil. Se pode maximizar a prospecção indo às áreas de alto risco. O que são áreas de alto risco? São zonas, obviamente, as zonas mais cercas de focos de nemátoda, tentar evitar que as zonas com focos de nemátoda se espalhem. As zonas afetadas por incêndios. Por que os incêndios? Porque o vetor, o monocamus, é muito atraído por árvores afogueadas, árvores queimadas. Portanto, essas zonas são zonas propensas a uma população de vetores muito grande. E vetores vêm de grande distância para as zonas afetadas. Portanto, são zonas que podem atrair insetos de alguns quilómetros e iniciar novos focos de nemátodo aí. Zonas de armazenamento de pino, obviamente, vem pino de várias zonas diferentes, uma zona com saem insetos, e portanto são zonas de grande risco, e zonas que têm sintomas de declínio, povoamentos com problemas de declínio, com escolhidos, etc. De novo, os sintomas, mas não há sintomas específicos para a presença de nemátoda. A copa começa assim normalmente em agosto, setembro, outubro, depende da zona, depende do ano. Assim, o inverno e no final do inverno, a primavera, a água está completamente seca e morta. Aqui, uma nota para uma necessidade de investigação. Não há, de facto,
uma ferramenta útil que funcione de identificação de nematos no terreno. Podemos ir, há estudos com LAMPs e com kits de identificação molecular que pomos na árvore para saber se o xilófilo está presente ou não, se esta zona deve ser já gerida ou não. Se consegue identificar o género por safrecos, mas especificamente a presença de xilófilos ainda não, com 100% de garantia. Portanto, ainda se tem que trabalhar aqui e ainda há necessidade que se pode melhorar aqui e que vai ter implicações na gestão. Prevenir a dispersão do vetor é importante, porque o vetor é importante na escala local, na escala regional. O vetor não tem uma capacidade de dispersão muito grande, mas os povoamentos, a dispersão da doença vai aumentando com o voo do vetor. E isto se pode fazer com barreiras, eliminando árvores em zonas isoladas, tratamentos químicos e também com trampas. As barreiras. Bom, basicamente a barreira se ha hecho em Portugal. A primeira zona afetada, a península de Setúbal, se ha hecho uma barreira muito grande, sem árvores hospedeiras. Temos cortado todas as árvores, todos os pinhos, numa faixa grande de vários quilómetros. É muito complicado. São zonas de propriedades privadas, são campos de golfe, são terraços e jardins de pessoas. É muito complicado. Temos que cortar todos os pinhos. Este pinho foi meu papá que é plantado há 40 anos, não quero. As histórias destas. E é complicado. É muito complicado. E foi um esforço muito grande. E resultou em os primeiros anos, mas depois não resultou. Por quê? Porque, de facto, impediu a saída do inseto, mas o mercado de madeira no interior da zona contida fica completamente louco. Muita madeira numa zona pequenita e que não pode sair dali. E, portanto, cá fora há muita demanda de madeira barata. E, portanto, há muita vigilância, muita segurança, mas, eventualmente, e a mim me admira como é que ha demorado 2 anos a madeira a sair. A madeira ha saído e ele foi conosco. No sé si tenemos un problema aquí mayor. No há problema. Le voy a llamar a Manolo. Isto era a zona que falava, o mato está sendo introduzido por aqui, pela península de Setúbal. Este é um porto marítimo muito importante, muito grande. Muito comércio com o Sudeste Asiático, com a América do Norte. E ha sido aqui e isto ha sido a disseminação natural por el vetor, aqui com os pinares, uma zona urbana, semi-urbana, com pinares. E ha sido esta zona da Farzão. E contive 2 anos e depois do novo foco não foi aqui, foi 200 km para norte e cerca de uma carretera, a mais importante carretera, e cerca da zona com mais indústria madeireira. Portanto, isto foi transporte de madeira ilegal, madeira contaminada. Portanto, isto funciona, mas é um esforço muito grande e é preciso muito cuidado, tem que ser muito bem pensado numa coisa dessa. A erradicação de casos isolados. Não há assim tantos casos isolados de 1 a 2 árvores, normalmente as zonas, quando se detectam, já estão consolidadas em Portugal, em Espanha, penso um pouco diferente. E o que se faz é uma barreira de 100 metros que se corta tudo. Tendo ou não tendo sintomas, se corta tudo, se processa tudo, se destrói tudo. E há aqui uma zona de segurança, que vigilância máxima, que se mostram as árvores, sintomáticas e não sintomáticas, e que, se necessário, se amplia e se vai cortando conforme, para tentar evitar que estes casos isolados se disseminem e se formem uma zona consolidada. Isto é prioritário, sempre na buffer zone com Espanha. A prioridade é impedir que casos isolados se consolidem em uma buffer zone com Espanha.
Tratamento químico, isto é floresta. Floresta é muito complicado, tratamentos químicos. Nosotros hemos trabajado con Syngenta e hemos desenvolvido, a técnica já existia, a metodologia, tudo isto já existia, pero hemos testado a microinjeção com a mametina, benzoato de mametina. É um produto utilizado em árvores ornamentais, contra pulgones, contra processionária, etc. E funciona muito bem. Quanto maior a dose, melhor funciona. Tienes que fazer buracos, que isto é inoculado sob pressão em árvores saudáveis. Isto não é para tratar árvores doentes ou sintomáticas. É preventivo para árvores saudáveis. Portanto, haces buraquitos. Se não queres estragar a madeira, haces um buraco cerca do terreno para não estragar a madeira. O número de buracos depende do diâmetro da árvore, porque queremos inocular uma certa dose de produto para toda lá. Isso está tabelado, não tem nada de complicado. E o produto é translocado, não é translocado na vertical, é translocado com o movimento de nutrientes e de água. 2, 3 meses, se for uma inoculação na primavera, está em toda a árvore. E fornece proteção. O inseto, ao alimentar-se, alimenta-se menos nessas árvores tratadas, provavelmente tem um efeito repelente. Afeta o inseto morre, os insetos tratados morrem mais cedo e protege a árvore do nemátodo. Agora, como o Mancilha disse, tratamentos na floresta são caros. Isto não é uma estratégia para milhares de árvores, mas é uma estratégia para criar zonas buffer zones, zonas de evitar disseminação. É utilizado em Portugal em campos de golfe para proteger aquelas árvores, em zonas urbanas, periurbanas, coisas desse tipo, para tratar um número limitado de árvores, 40 árvores, 100 árvores, coisas assim. Não é para tratar todas as árvores da floresta. A dispersão pela El Hombre, pelo que eu venho a falar, penso que já perceberam que a dispersão pela El Hombre é mais importante na escala nacional, na escala europeia, que a dispersão pelo vetor, e de facto é feita pelo transporte de madeira. Seja madeira de cortes, paletas infectadas, madeira não tratada, mesmo a casca, eu vou falar um pouquinho disto. E há muitos problemas com madeireiros que transportam madeira para serrações, mas há muitos problemas com pessoas em zonas como esta, como Galiza, como é o norte de Portugal, que os montes têm muita gente que se cortam as árvores, vamos cortar hoje e amanhã vem a máquina a buscar a madeira. Pero ao final do dia está um coche com porta-bagagens aberto e as pessoas estão recolhendo madeira para a sua casita, para fazer um churrasco que é 20 km dali. E assim nasce muito, isto é uma piada, não é uma piada, assim nascem muitos focos, e nasceram muitos focos em Portugal. Porque não se pode cortar tudo e processar tudo e tirar tudo, a madeira fica nestes montes com muita gente, com muitos pueblos, com muitas interações, as pessoas vão buscar madeira, é normal, não sabem, e disseminam a doença assim. Portanto, muito cuidado com isto, porque é um foco de disseminação a uma escala local importante. Para o transporte de madeira para serrações, hemos testado uma rede inseticida. Esta é uma rede que foi desenvolvida contra o mosquito de malária para a África. É uma rede de poliéster impregnada com alfa-cipernitrina e é muito rija, muito dura, forte. E é utilizada para tapar os contentores, para tapar os caminhões com o transporte de madeira. Nós testamos isto, eu testei isto. Ao princípio estava na dúvida, o inseto vetor é grande, estava na dúvida o contacto com a rede inseticida se teria efeito ou não, e se seria preciso um contacto muito grande, mas basta 1 minuto, ou menos de 1 minuto de contacto do inseto com a rede inseticida e o inseto morre. Não morre logo, mas fica afetado e já não consegue voar, já não se consegue disseminar e morre. E de facto isto, comprovamos isso. E funciona bem. Agora, é complicada a logística de pôr nos caminhões. Já se tentou desenvolver um método de roldanas ou um método de parques de madeira para pôr e depois
quando chove a madeira está escorregadia, isto tem que ainda ser otimizado esta colocação. Neste momento isto já é comercializado em Portugal, é obrigatório em certas alturas do ano o transporte de madeira de zonas afetadas para zonas não afetadas, é obrigatório os caminhões irem assim durante o período de voo do vetor, e as pessoas não gostam, os madeiras não gostam, sai mais caro, é muito trabalhoso, demora muito tempo, mas é uma maneira de prevenir a dispersão da doença e funciona como maneira de prevenir a dispersão da doença. O tratamento de madeira é importante para a exportação, para nós não tanto, mas para a madeira que queremos exportar. Como sabem, o brometo de metilo já não se pode utilizar e outras substâncias também não, a tendência é cada vez mais serem eliminadas. Então testamos um fluorido de sulfurilo e funciona, esta substância está autorizada, neste momento está autorizada para fumigação e funciona e desinfeta a madeira. Tem que se pôr doses elevadas por causa dos ovos. O problema aqui são os ovos do nemato. Doses baixas matam muito facilmente os nematos adultos e os estádios de desenvolvimento imaturos, mas os ovos são muito resistentes. E, portanto, se não eliminarmos os ovos, passados, depende das condições ambientais, passados algumas semanas, temos outra vez populações altas de nematos na madeira. Mas isto funciona, consegue desinfetar uma madeira. Há os tratamentos clássicos e SPM 15 de 56 graus 30 minutos, isto funciona 99% das vezes, nem 100%, mas funciona bem e desinfeta a madeira. E se lhe dermos um kiln dry, ou seja, além do tratamento térmico para matar o nemato, e depois um tratamento de secagem da madeira para evitar que seja colonizada a seguir, porque se o teor de umidade for muito baixo, a madeira, o nemato tem muitas dificuldades em colonizar esta madeira tratada a seguir. A casca, a corteza, é muito interessante porque eu não sabia, até há pouco tempo, há um mercado enorme de casca de corteza de pinho bravo. Não sei se aqui na Galiza há, mas é muito exportada para a Holanda, para a Bélgica, para fazer substratos, para proteções de jardins, para substratos para orquídeas. É um mercado enorme e que vale muito dinheiro. E muitas vezes vinham carregamentos para fora com detecção de nemato. O nemato não está na casca. O nemato não se encontra na casca. Havia pedacitos de madeira agarrados à casca e esses pedacitos de madeira, pequenas lascas de madeira, davam positivo e todo o lote vinha para trás. Porque há sempre o medo que o nemato no sol se infiltre no sol e depois entre pelas raízes das árvores. É uma via de contaminação teórica, mas pode acontecer de facto. E, portanto, foi desenvolvido um sistema complexo de tratamento de casca com vapor, que é alimentado com sobrantes de casca, ou seja, autossuficiente e não sai muito caro, e funciona muito bem. Agora as empresas, são 4 ou 5 empresas muito grandes, fortes, foi uma vantagem também para ter um sistema destes, e, portanto, agora funciona bem, são obrigados a tratar a casca, mas funciona bem e este mercado já está, felizmente, já está normalizado. Mas a casca tem sempre que ser tratada, para ser. A resistência, a tolerância, muito importante, é o futuro, é o presente já, mas é o futuro, quer dizer, para gerirmos esta doença é o futuro, é percebermos porque é que umas espécies são resistentes, porque é que outras não são, se há variedades, haverá certamente variedades, híbridos, clones, há muitas possibilidades aqui. Agora, obviamente, isto é uma coisa para 10, 20, 30, 40 anos, não é? Estamos a começar, a Espanha também está a começar, a Galiza, há grupos fortes também aqui nesta área. E pode ser que algum de nós consiga, para bem de todos nós, e que certamente vamos conseguir, e isto vai ser, o futuro vai ser a partir daqui, para viver com esta doença. A supressão, falar muito rapidamente, as medidas de controle são escassas, não há muitas medidas de controle, deveriam dirigir-se principalmente ao nemato, mas a maior parte delas estão dirigidas para o inseto vetor, que é o elo mais fraco desta interação. Atenção aos outros insetos. Portanto, nas zonas afetadas por nemato morrem muitas árvores, há muitas árvores doentes, a sanidade é muito mala e há muitos ataques de escolitidos, de outros insetos, que provocam, por vezes, também problemas sanitários graves. Estratégias de controle do nemato não há muitas, há muitas substâncias que em laboratório funcionam bem, há fungos, mas isto depois no terreno não funciona, não se consegue aplicar nas aves. As aves com o nemato já estão mortas, não se consegue translocar o produto, é complicado. Estratégias contra o vetor. Basicamente o mais simples é o mais eficaz. É durante os cortes, a madeira processar, obviamente, mas ter muito cuidado com os sobrantes, com a madeira dos ramos, dos ramitos, que não pode, para gerir a doença, não pode ficar no terreno.
É material de muito pequena dimensão, pode ter 2, 3, 4 larvas. Um ramito assim pode ter 3, 4 larvas. Cada larva é um adulto. Portanto, 3, 4 adultos, cada adulto infectar 3, 4 árvores. São 15, 20 árvores num instantinho que estão infectadas com um ramito que fica no terreno assim. Portanto, obviamente a floresta não é um jardim, mas tem que se ter muito cuidado com este material para os estudantes. Pode-se estilhaçar. Atualmente em Portugal estilhaça-se em estilha pequenina, com menos de 3 cm. O inseto é destruído, o nemato não é destruído, mas aquilo pode ficar no terreno, pode ficar vários meses, depois pode ser aproveitado para pellets ou para outro uso, ou pode ficar no terreno, não há problema. Métodos biotécnicos, trampas, uso de trampas, há muitos trabalhos disto. Funciona muito bem como monitorização, mas para controle não é para controle. É bom, até numa vertente preventiva, de monitorizar as populações antes da chegada do nemato, antes da chegada do nemato, ver como é que estão as populações do inseto, porque quando o nemato chegar, as populações do inseto vão subir. Então pode ser uma pista precoce da presença do nemato, mas não é um método de controle. Vários modelos de trampas, nós utilizamos muito esta, também podem ser modelos de interseção, são todas mais ou menos eficazes. O atrativo é uma feromona sexual desenvolvida. As trampas, as armadilhas, são postas no terreno, isto é tudo via internet, a localização, e neste momento o esforço grande da armadilhagem é na buffer zone com Espanha, é aqui o principal esforço da armadilhagem, já há poucas armadilhas, poucas trampas que metem aqui. Métodos químicos não é uma opção viável, ou seja, não se pode pulverizar as nossas florestas, não tem nada a ver com as florestas americanas. Tentámos uma pulverização dos sobrantes, com a Syngenta e com o Bayern, ou seja, aplicar inseticidas para deixar os sobrantes no terreno há algum tempo, mas não funcionou porque o produto não penetra na madeira, a exposição do inseto é muito pouco tempo, são só alguns segundos quando emerge e, portanto, não é suficiente para matar, porque isso não funciona. Luta biológica é muito interessante, muito teórica, mas neste caso não funciona. Para esta doença não funciona. Temos alguns inimigos naturais, não são específicos, portanto não permitem. Fungos, Bovéria e Fusarium são muito eficazes em laboratório, mas depois no terreno é muito difícil de aplicar. Podemos atrair os insetos e contaminá-los, mas para isso mais vale atraí-los e apanhá-los logo e não permitir que eles saiam dali. E estas estratégias até agora não têm tido êxito. Portanto, só para acabar, dizer que de facto temos aqui um problema grave comum. Um problema complicado, mas um organismo de quarentena. A zona da Galiza, pessoalmente, eu acho que é a mais complicada de Espanha, que é o mesmo de Portugal, montes, propriedades pequenas, povoamentos dispersos, eucalipto, muitos incêndios, ou seja, é muito complicada. E eu acho que, como dizia o Zaz, em Portugal também temos muitas rotundas, temos muito dinheiro gasto e pouco dinheiro para, às vezes, para o que interessa. E, portanto, se conseguirmos conjugar esforços e trabalhar em conjunto, acho que temos mais chance do que trabalhando isolado.